Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês e que o Espírito Santo, o Espírito da Santíssima Trindade, venha sobre todos, não apenas para convencê-los, mas, sobretudo, vir conduzi-los a uma vida superior, uma vida de qualidade. O Espírito Santo é o Espírito da fé. Sem ele, não há fé. Você sabia disso? Sem ele, é impossível a pessoa ter fé. E é tão forte isso, porque quando Jesus disse que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Nunca obterá perdão. Mas é culpado do eterno juízo. O Espírito Santo, amiga e amigo, é o Espírito que nos conduz à fé. É Ele quem nos conduz, é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que convence. Jesus disse: quando eu for para o Pai, eu enviarei um outro Consolador, que estará para sempre convosco. Jesus já foi e já enviou. O Espírito Santo está na terra. Ele está em busca daqueles cujos corações são sinceros, transparentes. Como nós falamos anteontem, em que agrada a Deus é a sinceridade. Você não precisa merecer para ser sincera, mas você precisa ser sincera para merecer. O Espírito Santo está procurando pessoas sinceras. Não importa se elas estejam enlameadas no pecado. Não importa se as pessoas não merecem nada. Não importa se são bandidas ou mocinhos. Não importa. Importa o seguinte: se são sinceras, ele vai em busca dessa criatura para convencê-las do pecado, da justiça e do juízo. Veja só, nós vamos começar no dia 19, sem ser amanhã, domingo que vem, no outro domingo, dia 19, o jejum de Daniel. 21 dias de jejum de informações seculares. Qualquer que seja a informação que não esteja alinhada com a fé, nós vamos evitar. É isso que é o jejum de Daniel. E é uma coisa pessoal, intransferível. Cada um faz de acordo com a sua fé. Quem tem fé para dar, vai ter fé para receber. Quem tiver fé para jejuar a sua cabeça, jejuar de informações seculares que não acrescentam nada, absolutamente nada. Às vezes a pessoa gasta muito tempo com informações fúteis e inúteis que não somam nada. Então, já que as pessoas querem receber o Espírito da fé, o Espírito guia, o guia de Israel, o Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo,
elas têm que investir, elas têm que se esforçar, elas têm que, claro, com sinceridade, não fazer por fazer, não fazer para satisfazer a terceiros, mas para vir ao encontro da sua necessidade maior. Porque sem o Espírito Santo é impossível a pessoa ser salva. É claro que quando a pessoa está à beira da morte e não foi batizada nas águas, não foi batizada, não foi fiel a Deus, mas naquele momento ela aceita, ela reconhece Jesus como Senhor na sua vida, então ela é salva. Mas para viver aqui no mundo, sem o Espírito Santo é impossível. É literalmente impossível. O Espírito Santo é o Espírito da verdade, de verdade, que nos conduz à verdade. E ele, e somente ele, tem condições de nos dirigir de acordo com a vontade de Deus, porque ele é a mente de Cristo. Ele é Deus. Então, quando ele conduz a gente, então ele pode ter certeza, é porque é certo, é Deus guiando a gente. Então, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Imagine você tendo o Espírito de Deus conduzindo seus pensamentos, orientando suas escolhas, não obrigando, porque o Espírito Santo não obriga ninguém a fazer a vontade dele. Ele apenas sugere, ele aponta, ele mostra, ele guia, ele fala, ele convence do que é certo e do que é errado, do que é justo, do que é injusto. Então, se você receber o Espírito Santo, você estará selada, carimbada. Ninguém toca em você. O diabo não toca mais em você, o mundo não toca em você, porque ele é a sua proteção, o seu guia. Ele vai guardá-lo de todos os males. Todos os males. E quando eu falo males, eu estou me referindo aos males que o diabo traz. Ele guarda a gente de todo o mal. Então, quando a pessoa tem o Espírito de Deus, ela tem o Espírito da paz. Ela tem o Espírito da fé. A coisa mais, digamos assim, desastrosa neste mundo é a dúvida, não é verdade? Quando você fica em dúvida a respeito de qualquer coisa, você fica desequilibrado, você não sabe o que vai fazer. Se vai para um lado ou para o outro, se vai em frente ou se volta para trás, ou fica parado, você não sabe. Pessoa na dúvida, ela cai em parafuso. Quando a pessoa está em dúvida, ela não sabe o que fazer, obviamente. É como se estivesse no escuro, não é? Uma pessoa no escuro, uma pessoa cega, não enxerga. A escuridão não impede a pessoa de ver para onde vai pisar. Assim é uma pessoa sem o Espírito Santo. E é por isso que muitas pessoas casam mal, escolhem mal a profissão, fazem as suas escolhas erradas e colhem os frutos dessas más escolhas. Então, amiga e amigo, no dia 19, domingo que vem, semana que vem, estaremos começando o jejum de Daniel, quando estaremos completamente mergulhados no mar do Espírito Santo, quer dizer, nas informações divinas. Então você vai ler a Bíblia, você vai ouvir a palavra de Deus, inclusive existe a Bíblia em áudio, que nós estamos colocando à disposição de todas as pessoas. Você pode entrar aí na Bíblia, na Bíblia que a igreja tem disponível no
no site, pela internet. Você pode acessar e ter gravado no seu telefone. E você poder ouvir a palavra de Deus. Ouvir e ouvir e ouvir. Você pode e deve ouvir sempre as mensagens. Nós estamos sempre, vamos trabalhar insistentemente com respeito a esse assunto do Espírito Santo. Durante esses 21 dias, nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. A obra, a ação do Espírito Santo. Estaremos falando sobre tudo que diz respeito ao Espírito Santo. Inclusive sobre esse tema da blasfêmia contra o Espírito Santo. Por exemplo, Jesus diz: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão. Por quê? Por quê? Por que nunca obterá perdão? Porque o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo, a função do Espírito Santo é justamente essa, convencer a pessoa do pecado. E se a pessoa ofende o Espírito Santo, vira as costas para ele, quem vai convencê-la do pecado? Ora, se ela não for convencida do seu pecado, ela não vai buscar o Salvador, que é Jesus. E se ela não buscar o Salvador, ela vai ficar perdida. A sua alma vai sofrer eternamente no inferno. Então, o Espírito Santo é fundamental para a nossa salvação, porque é Ele que nos convence dos nossos erros. É Ele quem ilumina, quem dá a direção. A palavra de Deus está escrita, mas se você não entender a palavra de Deus, você fica cego. E é o Espírito Santo quem revela. Eu não saberia absolutamente nada a respeito da palavra de Deus se o Espírito Santo não dirigisse, não orientasse, não inspirasse. Então, quando vem as inspirações e nós repassamos para vocês, é o Espírito Santo que está fazendo isso. Então, eu não aprendi na escola, não tem faculdade de teologia que ensine isso, porque é Ele, pessoalmente, que diz, que orienta. Então, se não houver o Espírito Santo, não há, então, salvação. Essa é a realidade. A obra de Jesus foi restaurar, salvar. Ele deu a vida dele para nos salvar. Ele comprou a nossa alma com a própria alma, com a própria vida. Ele negou a vontade dele para obter a nossa vontade, para poder conduzir as nossas vontades, poder orientar as nossas vontades. Não obrigar, mas orientar para que as nossas vontades venham agradar a Deus. Obviamente, se agrada a Deus, agrada a nós. Então, essa é a obra do Senhor Jesus. Mas quem convence? Quem convence que Jesus é o Salvador? Quem convence que Jesus morreu pelos nossos pecados? É o Espírito Santo. Ele que nos dá a convicção de que nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. É Ele que nos dá a fé. Ele que nos ilumina para fazer o que é certo e fugir do mal. É Ele que instrui, inspira, orienta, guia. Ele é o guia. A Bíblia chama de o guia de Israel. Então, amiga e amigo, prepare-se para o dia 19, domingo que vem, semana que vem, começar o jejum de 21 dias, sem acesso a qualquer informação, seja informação de guerra, seja informação de festa, seja lá o que for. Vamos colocar toda a nossa mente, todo o nosso coração, toda a nossa vida
Nosso pensamento, vamos colocar na palavra de Deus. Vamos pensar 24 horas por dia, durante 21 dias, nas coisas de Deus. Você vai ver que você vai ficar desintoxicado desse mundo. Aliás, nós vamos ficar desintoxicados das informações desse mundo, porque elas não servem para nada a não ser destruição. Então, dia 19, domingo que vem, nós começaremos à meia-noite de sábado para domingo, né? Nós começaremos o jejum de Daniel. E você é bem-vindo. Não tem que pagar nada. Isso é uma coisa pessoal. Você não tem que falar para ninguém que vai fazer, que está fazendo. Cada um faça com Deus. Cada um faça de acordo com a direção que o Espírito Santo der. E aí sim, no último dia, dia 10 de dezembro, nós estaremos subindo no altar, no monte, o monte de Deus. Nós iremos viajar até o Monte Sinai para levar os pedidos das pessoas que têm sede do Espírito Santo, as pessoas que estão sedentas do Espírito Santo. E essa sede que você tem aí de receber o Espírito Santo é o próprio Espírito Santo que te dá. Não é legal isso? Muito bacana. Então, vamos aguardar e vamos nessa fé em nome do Senhor Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos. Amanhã, dando continuidade ao trabalho da obra de Deus, prepare-se. Você não precisa esperar 21 dias para receber o Espírito Santo. Amanhã você pode receber o Espírito Santo. Hoje mesmo você pode receber o Espírito Santo. Depende só de você. É uma questão pessoal, individual. Ele já foi enviado. Jesus disse, eu enviarei. E já enviou. O Espírito Santo está aí. E ele não desceu sobre você, não veio sobre você, porque alguma coisa ainda está faltando em você. Talvez rasgar o coração diante do Altíssimo, lá no altar, e colocar toda a sua vida. Aí sim você recebe. Não precisa. Você sabe, para receber o Espírito Santo, você não precisa estar necessariamente na igreja. Você pode ter em qualquer lugar, mas você tem que estar preparada, você tem que se entregar. E essa entrega só você pode fazer. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.